Parando os nossos pensamentos para a prece, eu vou ler uma passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 43 a 45. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Vamos fazer a prece. Mestre amado Jesus, aqui nos encontramos, Senhor, nossa reunião digital, para que possamos manter a corrente de pensamentos positivos. Hoje vamos falar sobre a comunicação, sobre os cuidados que devemos ter com a nossa comunicação, falar sempre com sinceridade, que possamos tirar do nosso coração somente coisas boas, para que nossa palavra seja sempre algo bom para o ouvido de quem a escuta. Fica conosco, Senhor, e abençoe esse nosso breve momento, que assim seja. Meus irmãos, em 1960, André Luiz escreveu um livro chamado Conduta Espírita. E naquela época não havia muitos meios de comunicação, né? O principal meio de comunicação era o rádio, talvez os telegramas que existiam, né? E naquele ano ninguém imaginaria como o mundo seria comprimido, como o mundo ficaria pequeno, né? Por causa da internet. O primeiro computador pessoal só foi criado em 1976, 16 anos depois do livro Conduta Espírita. E somente em 1995, no Brasil pelo menos, somente em 95 que começou a surgir a internet residencial. E vocês devem estar pensando, né, por que eu estou falando sobre internet, criação de computador. A questão é que no capítulo 16 do livro Conduta Espírita, André Luiz ele fala sobre a comunicação. E ele escreve orientações sobre como deveríamos usar os programas de rádio, de televisão e outros programas de expansão doutrinária. Ele deixa em aberto, né, mesmo sem saber exatamente, sabendo exatamente que naquela época não existiam outras formas de comunicação, ele deixou em aberto, porque os livros eles perduram por séculos, né? E nós poderíamos aproveitar a mesma mensagem para as novas formas de comunicação e de expansão da doutrina. E ele começa nos dizendo que muitas vezes nós nos esquecemos ou ignoramos uma coisa que é fundamental nos programas de rádio, de televisão, agora via internet, que é falar sobre as obras fundamentais do Espiritismo. Hoje em dia, né, nós temos um grande crescimento dos meios de comunicações digitais, né? Tanto que mesmo agora, em meio à pandemia, nós conseguimos estabelecer e manter com rotina fixa as pregações da escola. As igrejas evangélicas estão mantendo as suas palestras, as suas pregações, os seus cultos. As igrejas católicas também fazem seus programas ao vivo. Hoje utiliza-se WhatsApp, Facebook, YouTube, para poder fazer a divulgação, cada um da sua doutrina, né, da sua religião. Por todos os lados nós temos pregações ao vivo, pregações gravadas, mensagem. Todo dia nós recebemos mensagem no WhatsApp, mensagens elucidativas, e isso nos deu uma grande capacidade, né, de alcançar pessoas que não estão no nosso convívio físico, que não estão no nosso convívio pessoalmente, e que mesmo antes da pandemia também não estavam no nosso convívio, e através da internet a gente alcança e pode levar até essas pessoas um ensinamento. Mas André Luiz ele nos adverte para que nós não deixemos de melhorar os processos técnicos, a fim de não prejudicar a elevação do ensino. Olha só,
muita gente não sabia usar computador, muita gente não sabia usar internet, muita gente nunca tinha feito uma videochamada. E hoje em dia todo mundo está melhorando o seu conhecimento tecnológico para poder continuar a se comunicar e a fazer o trabalho da divulgação, o trabalho do esclarecimento, as reuniões públicas, né? Que agora não são tão públicas assim, são públicas só que não pessoalmente, né? Então nós constantemente estamos melhorando os nossos conhecimentos e as nossas habilidades para lidar com os recursos tecnológicos que nós temos em mãos, né? Só que tem um problema. Hoje, diferentemente da década de 60, quando a gente faz uma pregação, quando a gente faz uma palestra, quando a gente manda uma mensagem, quando a gente escreve um texto num blog, num Facebook, esse texto, ele fica. Ele fica e ele se espalha com uma velocidade tão grande que se a gente cometer um erro doutrinário, um erro na explicação de um conteúdo, a quantidade de gente, de pessoas que vai ser prejudicada por este erro é enorme. Quando o rádio era o meio de comunicação e alguém fazia um programa de rádio, era difícil gravar aquilo e passar aquilo adiante. Então, só quem era atingido era quem estava ligado naquele momento ali, ouvindo o rádio. Por isso André Luiz fala muito no texto, né, para tomar cuidado com os ouvintes, para que a gente não fira a religião de ninguém, para que a gente não fira pessoalmente ninguém com os nossos comentários. Inclusive ele aconselha que a gente faça comentários breves, que sejam páginas sucintas, para que dê para a gente se explicar bem e que o outro possa ouvir, compreender e que não haja muito espaço para que erros sejam cometidos. Por isso, ele diz que é para a gente usar muito a ferramenta, né, da comunicação com as obras básicas, as obras fundamentais da doutrina, para que a gente possa espalhar a sede, porque ele diz que a base é o mais importante. Se a gente tenta passar uma mensagem sem a base antes, essa mensagem pode não ser tão bem compreendida quanto a gente queria. Então, ele segue o texto orientando que a gente deve ter muito cuidado com os comentários ofensivos sobre crenças religiosas e interesses coletivos. É muito comum a gente ver, infelizmente, comentários que diminuem a religião e a crença do outro. Mas hoje em dia está muito comum as pessoas questionarem os interesses coletivos. Nós temos vivido uma época em que novas leis estão sendo aprovadas, né, entrando em votação, leis que garantem garantias, que dão garantias e direitos a pessoas que são diferentes do que as pessoas costumam chamar de normal. Olha só, tá vendo como que o que eu estou dizendo pode ser mal interpretado? Eu não estou dizendo que essas pessoas não são normais. Estou dizendo que coletivamente o que é diferente espanta, causa estranheza, e estas pessoas que são diferentes estão conseguindo legalmente garantias que elas não possuíam anteriormente. Não vou entrar em pormenores, né? Mas nós vemos aí casamentos entre pessoas do mesmo gênero sendo aprovado, né? Garantias de que uma criança possa ser adotada por 2 homens ou por 2 mulheres, garantida a inclusão do pai social ou da mãe social na certidão de nascimento. Então são coisas que antigamente não eram garantidas e hoje são garantidas. E André Luiz fala que nós devemos tomar cuidado para não ofender as causas de interesse coletivos. E quais são? Essas são as nossas causas atuais de interesse coletivo, né? As causas sociais, realmente, as causas de interesse coletivo hoje são vacinação, retorno ou não retorno de aulas nos colégios, porque estamos vivendo um momento extremamente delicado, um momento extremamente difícil,
em que as pessoas estão perdendo seus entes queridos, em que as pessoas estão adoecendo, que as pessoas estão sofrendo com a privação, o isolamento. Isso está causando transtornos nas pessoas. Nós não podemos ser insensíveis e ofender uma pessoa por conta de suas escolhas em relação ao que temos vivido. Outro conselho muito importante que André Luiz nos passa é o cuidado com o nosso vocabulário, com a forma como nós nos comunicamos, como nós passamos aquilo que nós pretendemos explicar. Porque que acontece? Numa sala de aula, nós temos pessoas mais ou menos homogêneas, né? Mais ou menos com o mesmo nível de conhecimento, por assim dizer. Porém, com a internet, com o rádio, com o meio de comunicação que não seja pessoalmente, nós não temos a garantia de que todos que estão nos escutando têm o mesmo nível de conhecimento, o mesmo nível de acesso às informações e à educação. Então, a nossa palavra, ela deve ser simples. Ela deve ser simples, ela deve evitar termos muito rebuscados, muito complexos, termos que precisa de um dicionário para entender o que a pessoa está falando, né? Porque nós temos, infelizmente, no meio da doutrina, grandes palestrantes, né, que conferencistas, né, que fazem palestras internacionais, e essas pessoas eles acham que quanto mais rebuscado é a palavra, mais ele mostra que ele tem conhecimento. Mas o conhecimento ele pode ser demonstrado em palavras simples. Tem um autor, acho que é Cornélio Pires, se eu não me engano é Cornélio Pires. Ele escrevia poesias através de Chico Xavier, utilizando gírias comuns na cidade de São Paulo, gírias comuns no interior. Então, ele tentava alcançar um público que entenderia aquilo que ele estava falando. Se ele falasse de outra forma, ele alcançaria um outro público. Mas nós não queremos alcançar o público A ou o público B. Nós queremos alcançar todas as pessoas, de forma que todo mundo que esteja nos ouvindo tem que entender o que a gente está falando. Igual o apóstolo Paulo fala lá na carta aos Coríntios, se eu não me engano, no capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios. Quem fala em línguas não edifica a igreja. Se ele entende o que ele está falando, ele só está edificando a ele mesmo. Então, ele fala lá na carta aos Coríntios que não se deve ir para um local para ensinar e falar de forma que ninguém entenda. Então, da mesma maneira, nós temos que procurar ser simples, ser diretos, não rodear muito para poder passar uma mensagem, procurar mensagens simples de serem explicadas, e as que são mais complexas de serem explicadas, nós temos que ser mais cuidadosos com elas, para que a gente possa tentar trazer a complexidade daquela mensagem, uma simplicidade na hora do ouvinte que a recebe, né? De quem está vendo a pregação, de quem está assistindo a aula. Então, a função de quem está atrás da tribuna, a função de quem está atrás da mesa do professor é explicar, é ensinar. Então, todos têm que ter acesso àquela informação. Por exemplo, na nossa Escola Jesus Cristo, quando temos uma palestra no dia de domingo, nós temos diversos níveis sociais, socioeconômicos ali sentados, né? Temos os nossos assistidos, temos pessoas que são analfabetas, temos professores, engenheiros, médicos, doutores. Então, nós temos estudantes, adolescentes, nós temos um nível muito variado de pessoas para que a gente possa utilizar um vocabulário que é muito
elitizado, muito rebuscado, que vai fazer, de repente, um irmão que estava necessitado do que a gente falou, mas que não entendeu o que a gente falou, porque a gente não falou para que ele entendesse. Nós falamos para que outros entendessem, mas ele não entendeu. E aí, dessa forma, uma palavra que poderia ter promovido o bom ânimo, evitado um suicídio, dado coragem para passar por uma dificuldade. Dessa forma, ele deixou de aproveitar o nosso ensinamento. Nosso não, né? O ensinamento que nós somos instrumentos para poder ensinar. Aproveitando o ensejo, né? André Luiz também fala que nós devemos meditar nos ensinamentos que nós estamos passando. Por quê? Porque nós devemos transparecer sinceridade, nós temos que ser transparentes, nós temos que passar confiança, nós temos que ler, entender, dominar aquele assunto antes de tentar passá-lo adiante, para que a gente não passe ele de forma truncada, de forma errada, errônea, ou que a gente interprete de uma maneira. E a Bíblia, ela tá aí, né, cheia de metáforas, e que se a gente não buscar o correto entendimento dela, se a gente não meditar corretamente nos textos evangélicos, se a gente não meditar corretamente nos fundamentos da doutrina, a gente acaba se comprometendo e passando uma informação equivocada. As parábolas de Jesus, por exemplo, estão aí, ó, cheias de sinais, de símbolos. A parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos, são parábolas que têm muitos símbolos, porque os judeus são um povo muito simbólico, né? Então, nós temos que ler, meditar, para que não pareça que a gente pegou um tema para falar e simplesmente foi lá maquinalmente e falou. Não, a gente meditou aquele assunto, a gente leu, a gente pensou, a gente planejou como era a melhor forma de ser falado. Então, essa mensagem é muito importante para todos nós neste momento que estamos vivendo a pandemia e o isolamento social, porque diariamente nós temos as nossas pregações, nós temos as aulas nos domingos e tudo tem que ser planejado como se fosse ser feito pessoalmente. Não é porque nós estamos na frente de um computador, na frente de um celular, na frente de uma câmera, que nós podemos jogar os assuntos sem um prévio entendimento, um prévio planejamento. Nós devemos tomar cuidado com o que falamos, falar de forma transparente, de forma simples, estudar o que vamos falar para que a gente não cometa nenhum erro, evitar tecer comentários negativos a respeito das crenças alheias e de assuntos que envolvam o interesse coletivo, né? Para finalizar, eu vou ler uma poesia de Maria Dolores, que está no livro Encontro de Paz, psicografado por Chico Xavier. O nome do poema que eu vou ler é Cantiga das Palavras. Eu achei oportuno, eu gosto de ler poesias, né? E eu achei oportuno utilizar uma poesia que fala sobre a palavra, né? Já que o tema do nosso estudo foi justamente a comunicação através dos instrumentos que nós temos, né? Quando escutes na estrada, alma querida e boa, a palavra que fira, recordando a pedrada que se atira quando alguém se conturba e amaldiçoa, coloca-te em lugar da pessoa acusada e sê, na luz da fé que te inspira e sustém, nada possas fazer, não diga nada, nem censures ninguém.
pelos caminhos do cotidiano, quem se afeiçoa à queixa renitente é igual a nós, um coração humano, às vezes enganado, outras vezes doente. Muita afeição que cai ou se arroja de todo no azedume infeliz, não sabe que remexe uma furna de lodo, nem pondera o que diz. Injúria, humilhação, sarcasmo, treva, na comunicação verbal que te procura, são canais de mais dor, quando a dor se subleva e cria delinquência, expiação, loucura. Ante as palavras rudes ou sombrias, considera também, por outro lado, de quanta compreensão precisarias se tivesses errado. Palavras de ferir, palavras de humilhar, mágoas de quem falhou, reclamações de alguém, violência, agressão, amargura, pesar, entrega tudo a Deus nas vibrações do bem. Nunca leves adiante a sombra que te prova. Lembra a lição do sol, sereno e superior, que abrindo cada dia em luz de vida nova, tudo cobre de amor. Vamos fazer a nossa prece. Obrigado, Senhor, por estes momentos em que podemos conversar um pouco a respeito das comunicações através da internet, dos meios de comunicação, que nós possamos meditar nos assuntos que vamos falar, estudar com calma e com cautela os assuntos que venhamos a ser o esclarecedor nas aulas, nas palestras, que as mensagens que nós divulgamos sejam mensagens edificantes, construtivas, mensagens breves, que todos que sejam alcançados por elas possam entendê-las e absorvê-las e tirar algum bom proveito delas. Abençoa, Senhor, cada um de nós que acompanha diariamente esses estudos e guarda-nos, Senhor, na sua santa e doce paz. Que assim seja. Muito obrigado.